dia, comunidade do handebol. Estamos aqui em mais um episódio desse podcast, né, que é feito para vocês, até adeptos do handebol, essa nossa modalidade que trabalhamos há muito tempo, né? Aqui do meu lado a Natália, que vai me ajudar a conduzir esse episódio. E o convidado de hoje além de amigo, é um irmão, é um cara que começou a atuar nessa modalidade com 12 anos de idade, chegou a jogar até na categoria Master 40 e foi embora daqui do Ceará muito cedo. Talvez tenha sido o primeiro atleta cearense a ir para o sul do país para jogar handebol. Destro de natureza, mas foi trabalhando e hoje em dia passou a ser um atleta ambidestro, né? E teve muito sucesso. Hoje em dia está na área da psicologia, trabalhando com a psicologia esportiva. E com imenso prazer tenho aqui meu irmão, meu amigo Gilson. Tudo bem, Gilson? Tudo bem, Piau. Como é que você está? Prazer imensamente meu estar aqui com vocês. Oi, Gilson. Oi, Nath. Então, a gente já se conhece da relação profissional-atleta, né? Sim, sim. Mas conta pra gente primeiro como tu saiu de Fortaleza, né? Por quem não sabe, o Gilson está retornando agora para nossa capital, né? E aí eu queria que você explanasse um pouquinho como foi o teu retorno, mas antes, como foi tua saída? Tá, legal. Ó, sair aqui de Fortaleza foi uma história, foi um desafio. Assim, eu vou contar brevemente. Em 87 a gente foi para um campeonato brasileiro, e aí eu falo a gente que era a equipe do Pia Marta, com o Marcos Brasil como técnico. Sim. A gente foi para um brasileiro em Joaçaba, no interior de Santa Catarina. Nesse percurso, a gente passou por Concórdia, né, com o pessoal de Concórdia e com a equipe da Sadia, com o Celso Giacomini, que era, na época, técnico da seleção brasileira e onde tinha a melhor equipe de handebol do país. Aí a gente fez um amistoso, foi por esse campeonato. A gente teve uma experiência fantástica lá e voltou. Quando eu voltei desse campeonato, eu voltei com a ideia de que, assim, eu não caibo, né, não era uma pretensão, mas era uma realidade, eu não caibo mais em Fortaleza, porque se os atletas que estão lá jogam do mesmo jeito que eu jogo, então eu tenho a mesma oportunidade de estar lá fora. Então isso ficou latente na minha cabeça, e foi bem no período que eu conheci o Piauí, né, que a gente começou a fazer amizade, porque ele era técnico da época da menina que eu namorava. Sim. A gente fez amizade e a amizade foi crescendo com esse tempo. E aí em 90, o Piauí falou assim... e aí foi nesse período onde eu comecei também a desenvolver a ambidestria, né? Tá. Quando eu voltei de Joaçaba, eu comecei a desenvolver a ambidestria. Em 90, eu já era ambidestro, e o Piauí falou assim, vamos fazer um curso em Curitiba, né? Que foi no Tarumã. Aí a gente foi. Nesse curso eu conversava muito com o Piauí com essa coisa, eu quero sair, eu não sei como eu vou sair, porque não sabia como sair. A gente não saía para um campeonato brasileiro, Sim. não ficava um campeonato norte-nordeste para nada. Todas as vezes que a gente se planejava, e aí eu falo a gente era na época pela escola técnica, a gente se planejava ir para um campeonato, nunca tinha dinheiro, né? Não mudou muito, não. Não sei. E aí em 90, né, conversando com o Piauí com essas coisas, sobre a questão de querer sair, essa vontade, e me preparando o tempo inteiro para uma possível possibilidade, né, o Celso Giacomini estava nesse curso. E eu, atrevidamente, o Piauí incentivou, né, jogou a lenha na fogueira, porque será que eu falo com ele, será que eu não falo? Aí ele assim, fala, cara, é uma oportunidade. Aí eu fui lá conversar com ele e disse assim, você lembra de mim? É claro que ele não lembrava, né? Ele falou assim, não lembra. Eu falei assim, sou atleta do Marcos Brasil, expliquei rapidamente para ele. Aí ele lembrou assim, nossa, você era aquele armador central que me deu trabalho, né, naquele período e tal. Você lembra, Júlio, se esse contato foi antes dele vir iniciar o curso aqui em Fortaleza ou depois? Não, foi antes, né? Porque o contato foi assim, a gente teve em Curitiba, e aí foi quando eu falei para ele assim, me tira de Fortaleza. Aí ele falou assim, Gilson, eu te vi jogar uma vez num amistoso contra a equipe, né, uma equipe juvenil dele, né, em Concórdia.
na Sadia lá, acho que é Concórdia, se me falha a memória, né? E aí ele disse, eu tive que jogar uma vez e faz muito tempo, eu nunca mais eu tive que jogar. Como é que eu vou te tirar de Fortaleza, né? E ele estava certo, né? E um atleta com um sonho gigante de querer jogar fora. Aí ele falou assim, durante o curso em Curitiba, ele chegou para mim e falou assim, participa dos treinos, porque sempre tinha atividades nos cursos, e eu não conseguia participar, por quê? Porque eram muitos atletas. E aí ele disse assim, ó, final do ano, final de 90, né, eu vou dar um curso em Fortaleza. Participa do curso, eu vou fazer um monte de testes contigo. Se você passar nos testes, eu te tiro de Fortaleza. Me desesperei, né? O resto do curso inteiro com o POI, e agora? E a questão de não ter dinheiro e tal. Bom, sei que no final do ano ele veio, fez o curso, né, deu o curso. Durante todo o curso, eu era curso para técnicos, né? Eu acho que eu era o único atleta que estava lá. E ninguém entendia, né? Só o POI entendia porque que eu estava lá, né? Porque o POI sabia que ele ia fazer os testes, porque ele viu, eu partilhei tudo com ele, né? Sim. E aí ele fez todos os testes comigo. Essa tua fala, ela é muito importante para os atletas, porque muitos, principalmente com as redes sociais, né? Muitos pensam, nossa, que sorte, né? Muitos pensam, nossa, aquele jogador foi parar ali, que sorte. Mas não, você está mostrando com a sua história que é uma construção, né? E aí a sorte é o técnico te ouviu e comprou a tua ideia, né? E isso realmente é uma jogada de sorte, mas o teu trabalho tu mostrou depois pro técnico que ele estava jogando na certa, na boa, né? O que eu aprendi, sabe, Natália, com assim, lógico que na época isso não me passava, né? Sim. Assim, mas eu aprendi com o tempo que se você quer alguma coisa, você tem que se preparar muito para quando essa oportunidade surgir, você está preparado. E foi o que eu fiz, porque durante esse período, desde desse campeonato em 87, né, em Joaçaba, até essa oportunidade em 90, que eu não sabia que ela ia existir, né, essa é a grande verdade, né, eu sabia que assim, ó, se um dia eu sair de Fortaleza para um campeonato brasileiro, eu tenho que estar na ponta dos cascos, porque alguém vai ter que me ver lá fora e vai dizer assim, é esse cara que eu vou sair, que eu vou tirar, que eu vou pegar, vou convidar e tal. E aí não veio através de um campeonato, mas veio através de uma conversa com o Celso. Quando ele Seu objetivo foi atingido. Sim, foi atingido, né? Eu estava preparado para aquele momento. E aí quando ele veio aqui no final do ano dar o curso, ele fez todos os testes. E no final, quem me deu, eu não sei se você lembra, né? Eu não entrei na reunião porque terminou o curso, eles fizeram uma reunião só com os técnicos e eu fiquei do lado de fora. Eu era o único atleta que estava lá e todo mundo não sabia o que é que o Justo está fazendo aqui, porque o Justo não é técnico, apesar de que atrevidamente eu era assistente técnico do POI, lembra? Da ABEC e tal. Ele me colocou em várias roubadas boas, né? A grande verdade é essa, né? Aprendi muito com ele, com certeza. E aí terminou a reunião, o POI veio chegar para mim e disse assim, eu chorei naquela época, eu ainda me emociono, viu? Ele falou assim, tu vai sair de Fortaleza. Nossa. E ele falou que essa frase para mim é registro, porque foi uma conquista muito grande para mim. Sim. Ele falou assim, o Celso falou para os técnicos, como é que eles deixaram você durante tanto tempo em Fortaleza? Porque que você tinha condições de ter saído muito antes. E eu saí com 20 anos, né, Pedro? Com 20 anos, aí em 91 eu fui para Joaçaba, fiquei 6 meses aproximadamente lá, né? Deu questões na prefeitura, deu questões, né? Porque eu ia para lá, mas era contratado pela prefeitura. Certo. E aí depois voltei para São Paulo. Bom, desculpa, eu voltei para Fortaleza. Certo. E aí fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, aqui de novo, nesse período. Aí nesse período, vou até te contar, nesse período entre 1 ano e meio, eu fui atleta revelação, né, na época do Troféu Brahma, lembra? Sim.
né? Aí no ano seguinte eu era para ter sido premiado de novo, porque eram 2 anos, né? Era para ter sido premiado de novo, aí não deram para mim, mas deram para outro atleta. Não, Gilson, você já ganhou uma vez, né? Puxaram teu tapete. Né? Você já ganhou uma vez, né? Então vai dar oportunidade para outra pessoa. Como faz muito tempo, a gente pode falar, né? Ah, eu falo, não tenho problema de falar não, né? Se tiver que citar nome, eu cito. Não, por favor. Não. E para essa geração mais nova do handebol, que não sabe quem é Celso Giacomini, é um gaúcho considerado até hoje um dos maiores técnicos do handebol brasileiro, de todos os tempos, né? Então essa história está sendo contada aqui. Foi o Celso Giacomini que foi o protagonista de tudo isso aí. É um maluco que vinha outro maluco, né? Amigo, e me conta, a tua passagem no handebol paulista parou por aí ou tu voltou? Não, quando eu saí de Joaçaba, como eu te falei, assim, eu voltei para Fortaleza, certo, depois de 6 meses, aí fiquei 1 ano e meio aqui. Só 1 ano e meio. E aí apareceu uma oportunidade de fazer uma peneira em Florianópolis com um técnico chamado Cavalo. Certo. E aí nesse período eu juntei grana, porque eu fiz amizade com o pessoal de Joaçaba, eu fiquei juntando grana porque eu queria voltar. Né? Isso eu vou voltar, porque oportunidade eu tenho, sim, condições eu tenho, está mais do que, né, mostrada para mim. E aí eu voltei, só que eu voltei para Joaçaba. Né, porque era o único local onde eu tinha pousada, eu não tinha, sim, pousada em Floripa. E aí eu voltei em Joaçaba para ficar me preparando para a peneira em Florianópolis. Certo. E aí treinei com o mesmo técnico, né, que o nome dele, hoje ele não é mais vivo, mas o nome dele era Highlander. E aí quando eu cheguei lá eu fui conversar com ele, eu disse assim: oi Highlander, eu posso treinar com você? E aí ele disse assim: o que você está fazendo aqui? Né? Porque eu não tinha sido recontratado por Joaçaba, e ele se espantou. Aí disse: o que você está fazendo aqui? Aí eu disse assim: eu expliquei, né, vou participar de uma peneira e tal, posso treinar com você até o início da peneira? Aí ele disse: pode, mas eu não tenho espaço para você aqui, né, no caso para me contratar. Eu disse: não, tudo bem, se eu não passar na peneira de Florianópolis, eu volto para Fortaleza ou eu tento outra coisa. Certo. Ele não me deixou ir para a peneira. Né? Ele, com menos de 1 mês lá, ele chegou para mim e disse assim: você tem certeza que você quer ir para a peneira? Aí eu disse: é a única oportunidade que eu tenho. Ele disse: então não vai, você está contratado aqui, porque apareceu um espaço. E aí eu fiquei lá quase 1 ano, aí de novo a prefeitura ficou sem dinheiro, né? Aí foi onde eu fui para São Paulo tentar clube. Certo. Engraçado na tua história, Gilson, que fica cada vez mais claro, né, que o atleta, ele precisa ter, ele precisa ser fascinado pela ideia de ser atleta, né? Ele não pode desistir por um pequeno problema, né? Assim, um dos fatores hoje que a gente trabalha, no caso aí da psicologia do esporte, né, é que assim, o atleta ele não tem que gostar da prática esportiva, porque gostar não é suficiente, e nem tampouco ele tem que ter só talento. Né? Talento é o primeiro degrau da escada, né? Mas assim, você tem que amar o esporte, porque nem todo mundo que tem talento ama o esporte, né? E a questão do comprometimento consigo mesmo e com a prática esportiva. E era o que eu sempre tive, né? Quem me conhece, o Piauí acompanhou praticamente uma boa parte da minha vida como atleta de handebol, né? A galera hoje que me vê aqui, você era... viciado, tem uma palavrinha que agora eu não me lembro, mas é a ideia de ser viciado, né? De ser maluco pelo esporte, porque eu ainda sou, né? Eu era maluco pelo handebol, eu amo esse esporte, né? Então eu me dedicava o máximo que eu podia. Eu me dedicava muito. Então eu treinava todo dia, enquanto o pessoal treinava só 1 ou 2 vezes ou 3 vezes por semana. Eu treinava todo dia. Eu corria. Nos dias que não tinha treino, eu ficava desesperado. Era verdade, né? E eu queria treinar, né? A minha vontade era de treinar, porque eu acreditava que eu tinha uma coisa muito dentro de mim, mas também tinham pessoas, né? Então assim, o próprio Piauí foi uma pessoa que acreditou muito em mim. Meu primeiro técnico, que foi o Marcos Brasil, ele conseguiu ver algo em potencial em mim. Sim. Né? Então, acho que foi isso. Tá. Aí tu chegou em São Paulo. Tá, não, tu foi contratado e aí... Continua. Não, eu fiquei lá em Joaçaba, né? Mas nesse período de Joaçaba a gente não conseguiu participar de nenhum campeonato.
A gente Certo. ficava só treinando. E a gente fez alguns jogos com a seleção argentina. Aí joguei com, na época, o SB, jogou junto com a gente, né? Tanto que agora que eu reencontrei ele num curso de formação para técnicos de handebol em São Paulo, eu estava dando uma palestra sobre psicologia do esporte, a gente se reencontrou e ele relembrou. Ele disse assim, eu pensei, você jogou comigo em Joaçaba e tal. Ele disse, pô, é verdade e tal. Ele deu uma relembrada e tal. Então a gente ficou um período sem fazer campeonato, e aí foi quando a prefeitura ficou sem grana, e eu fui para São Paulo tentar clubes. Aí não tentei Pinheiros, porque Pinheiros tinha uma porta fechada, mas tentei Banespa, tentei Hebraica, que eram os grandes clubes. Tentei o pessoal de Guarulhos, tinha uma equipe muito boa em Guarulhos também, né? Mas não tentei Osasco e outros lugares. E aí eu não consegui entrar, né? Porque a quantidade de gente era muito grande. E quem era o Gilson? Entenda isso, quem era o Gilson? Sim. Um atleta que nunca foi visto em nenhum campeonato brasileiro, nunca participou de nenhuma seleção, nunca foi chamado de nenhuma seleção, chega, né, um cara que é ambidestro, né, tem uma impulsão, minha impulsão parada era 60 centímetros. Uau. Né, e em velocidade eu chegava a uns 80 centímetros, então eu planava, né, eu tinha uma impulsão muito boa. Então quem é esse cara, né? Mas assim, eu nunca tinha sido visto. Sim. Ok, eu entendo, né? Essas portas não foram abertas para mim. E aí foi onde eu fiquei em São Paulo, né? Fiquei em São Paulo, fui trabalhar, não queria voltar mais para Fortaleza, com a expectativa de que um dia eu vou ter a oportunidade. Aí parei de jogar handebol, porque eu inventei de casar. Casar é bom. Não tô dizendo que é ruim, eu só inventei de casar. Só... Tá. E aí eu voltei na equipe master, né? Eu voltei com a equipe master e ainda com o mesmo princípio, né? Quem é você, né? Sim. Quem é você? Aí até explicar a história, né? Expliquei a minha história para as pessoas, aí abriram as portas, né? Para eu jogar, porque o master, como é aqui, é uma coisa onde junta um monte de gente e a gente tem que pagar a quadra, tem que pagar, né? Sim. E na época a gente pagava uma quadra na FURP, né, que é uma entidade, né, que era uma quadra perto de um dos shoppings lá, que é o Center Norte. A gente treinava lá, e aí depois desse início na FURP, em outro clube lá que a gente treinava, que era aluguel de quadra, tinha muito ex-atletas do Pinheiro, né, ex-atleta de seleção brasileira, e atletas que eu me referenciei, né, tipo... o Moratori, que foi atleta de seleção brasileira e que, né, jogou fora em Portugal, ele foi uma das minhas referências para eu ser canhoto, né? E eu joguei junto com ele. Então a gente montou uma equipe, né, pelo Pinheiros, aí foi onde eu fiquei jogando pelo Pinheiros bastante tempo, com a equipe master. E aí depois Banespa, Pinheiros, Hebraica, né, Alphaville Tênis Clube, né? Eu fui... Essa época já era master. Já era master. Né? Você falou em canhoto aí, vamos voltar o tempo um pouquinho. Vamos. E os jovens talentos de hoje, que garotos estão praticando handebol, eles têm curiosidade de saber como trabalhar para ser um atleta ambidestro. Primeiro é extremamente desafiador, porque você vai ter que treinar fora dos teus dias de treino, né? Porque quando você está na sua equipe, você é cobrado a ser destro ou canhoto. Se você é de natureza, né? Se você tem o seu lado predominante, dominante, canhoto ou destro. Então você vai treinar o outro lado em dias que é fora do seu dia de treino, porque o seu técnico vai querer que você dê resultado com a sua mão ou com o seu lado dominante. Então o que eu fiz é que eu treinava com outras equipes, né, até com equipes com categorias menores, né, com a canhota, para adquirir coordenação motora, para adquirir equilíbrio, propriocepção. Hoje eu falo tudo isso, mas na época eu não sabia de nada disso, né, para aquele propriocepção, força, né, coordenação motora e tal. Então eu treinava em casa. E aí tem uma coisa que a neurociência fala, é que você tem que pensar canhoto. Então o que é que eu fazia? Né? A gente aprendeu, neurologicamente falando, que quem é destro usa o relógio na mão esquerda. Sim. E aí eu comecei a mudar tudo. Se o meu relógio estava na mão esquerda, ele passou para a mão direita. Se eu subia a escada e a primeira perna que ia na escada era a perna, né, de apoio, por eu ser direito, a perna, quem subia na escada era a esquerda, eu comecei a trocar. Eu subia com a perna direita.
E aí eu fui mudando o meu lado, a minha percepção de lateralidade. Né? Começou por aí. E aí, muita coordenação motora com bola, sem bola. Então, o uso também de pegar um objeto, uma xícara, um copo. Tudo. Pegar a xícara, a primeira mão que era a direita vai com a esquerda. Pegar a xícara do café. Essas coisas que normalmente são a tua dominância, eu trocava. Né? É lógico que no começo era, peraí, não, eu vou trocar. E eu trocava. Tinha muita consciência no movimento. Até o movimento se tornar automático. Né? Que é o processo quando a gente começa a ensinar uma criança a jogar handebol. Ela faz um movimento dos 3 passos de forma consciente, ela pensa sobre isso, e aí depois os 3 passos se tornam automáticos, ela não pensa mais sobre isso. Né? O arremesso é a mesma coisa. E você acha que com o tempo chegou a ter um nível de rendimento igual? Aí, força, equilíbrio, propriocepção, né? Tudo igual. Tá? Eu te falo que assim, em menos de um ano, você lembra disso, em menos de um ano eu já era ambidestro. Eu era loucura pro Alex, porque ele não entendia porque que eu treinava com a esquerda. E aí na hora que eu comecei a arremessar com as 2 mãos, eu passei a não sair mais dentro de quadra. Porque Gilson, ponta direita, Gilson, ponta esquerda, Gilson não sei o quê, né? Então, porque eu era jogado, eu era meio coringa, né? Mas assim, eu jogava bem, eu passei a jogar bem nas 2 pontas, porque a minha coordenação motora, a força, a impulsão, né? Eram praticamente, assim, eu só não falo que a impulsão com a perna direita era a mesma com a perna esquerda, né? Porque não era, mas era bem próximo, né? Mas fazendo assim uma autoanálise, qual posição que você achava que tinha uma performance maior, que rendia mais, que você se sentia mais confortável? Eu te falo, eu gostava... Era versátil, né? Jogava qualquer... Eu gostava de jogar como canhoto. Quando eu aprendi a jogar de canhota, eu tinha muito prazer a jogar do lado canhoto. Mas eu falo que o meu rendimento, né, era muito bom do lado direito. Né? Quando na ponta esquerda, né, eu tinha um rendimento muito bom. Mas o meu prazer era jogar do lado direito como canhoto. Sim. Porque era desafiante para mim. Mas eu não sentia, eu acho que só quem estava de fora poderia falar, mas eu, como atleta, eu não sentia diferença. Tá, como o professor adiantou um pouquinho o assunto da psicologia do esporte, né? Queria só fazer uma pausazinha, né, para falar aqui dos nossos patrocinadores, né, dos nossos parceiros de podcast. A Mescla, ela é uma empresa que fala sobre soluções educacionais, né? Eles desenvolvem materiais e projetos didáticos para tornar a educação mais acessível e eficiente. O Instagram da Mescla é Mescla Soluções Educacionais. E se você é professor ou educador, dá uma olhadinha lá no Instagram, que com certeza vai ter alguma dica ou solução inovadora para o seu trabalho. Tá, amigo? Continuando, né? Então, de atleta, como foi que tu chegou a ser esse profissional tão incrível da psicologia do esporte? Obrigado. Porque, quem não sabe, o Gilson é psicólogo da equipe onde eu treino, né, no Handball Master, e os treinos dele são muito bons. Então, fala pra gente como foi a tua trajetória até chegar a essa parte. A psicologia sempre foi uma área que eu namorei, né, desde aqui em Fortaleza, mas eu entrei, não passei na psicologia, mas passei na educação física, né? Certo. Mas eu não concluí a educação física aqui em Fortaleza. E aí quando eu fui para São Paulo, eu tentei algumas vezes e não conseguia, mas assim, eu sei que aconteceu de eu me formar, e aí eu falo aconteceu porque eu fui buscando essas possibilidades de me formar em psicologia do esporte. Então a psicologia, na verdade, né, sempre foi uma paixão minha. Ser psicólogo do esporte é por causa do esporte, né? Sim. Eu
busquei a minha vida inteira viver do esporte, né? Não é à toa que eu larguei tudo aqui em Fortaleza, né? E tudo mesmo, porque a minha segunda saída foi assim, ó, no dia do meu aniversário, eu cheguei pra minha mãe e falei assim, tô indo embora. Ela disse, como assim, menino, você tá indo embora? Tô indo embora, eu não fico aqui mais um minuto. As coitadas das mães, sofrem o coração. Mas eu já tinha uns 21, quase 22, assim, tô indo embora, não fico aqui mais nenhum minuto. Ela disse, mas ficou sem saber o que fazer e eu já tava com as malas prontas e fui embora. Então, né, a psicologia do esporte sempre foi minha paixão, viver do esporte sempre foi minha paixão, né, eu busquei e busco isso até hoje. Então, ser psicólogo do esporte, para mim, é uma consequência natural, né? Não tinha como eu ser psicólogo e não atuar na psicologia do esporte. Tá. E aí eu busquei primeiro um curso de formação em psicologia do esporte, e aí depois uma especialização em psicologia do esporte. Certo. E a tua área de atuação, né, na psicologia do esporte, ela começa na modalidade do handball, ou tu já trabalhou em outras áreas? Qual seria o destaque para tu falar pra gente, assim, que tu pensou e disse assim, eu sou psicólogo do esporte? Antes de ser psicólogo do esporte, né, eu tive um convite para trabalhar na área da violência doméstica, né? Certo. Então eu trabalhei durante 5 anos aproximadamente na área da violência doméstica, que é uma área que foi uma área extremamente convidativa, desafiadora, né, extremamente atual, mais do que nunca, né? Eu me tornei em São Paulo durante um bom tempo uma referência na área da violência doméstica, certo, né, dando entrevista, já tem um capítulo de um livro, né, na área de justiça restaurativa, né, e porque eu levava a área da neurociência para a violência doméstica, que era uma coisa muito nova, que era uma coisa que o pessoal não discutia muito. E aí ela foi quase arrebatadora, a violência doméstica, né? Trabalhar como psicólogo na área da violência doméstica. Mas o esporte, ele gritou mais na minha vida, né? Veio, volte. Volte para a luz, né? Nem vá para a luz, Caroline, né? Venha para a luz, né? A questão é que durante esse processo, né, na formação em psicologia do esporte, um técnico do Hércules, que é o técnico e mentor, criador, né, da equipe, a gente jogou junto na época junto e contra, né, na época do Master do Pinheiros, né, porque ele jogava era de outra equipe, agora eu não vou lembrar, peço até desculpas, não lembrar da equipe, mas a gente já jogou junto e contra. E aí ele estava com o 2º ano do Hércules de handball. E ele viu uma postagem minha da questão da psicologia do esporte. Certo. E aí ele me ligou. Eu tô com um atleta, ele contou toda a história do atleta, a gente ficou 2 horas conversando no telefone. Sim. Porque quando ele me falou, ele queria um resultado. E eu disse para ele, olha, aquela coisa, a psicóloga do esporte não apaga incêndio, a gente não é bombeiro, né, tem todo um trabalho, né, de conhecimento e tal, pré-trabalho e tal. Então a gente ficou quase 2 horas conversando sobre o atleta e sobre ele. A condução dele com o atleta e a condução do atleta no processo de transição de uma equipe do infantil para o cadete. E aí eu dei umas orientações para ele e disse assim, olha, se não der certo, é porque, né, tem todas essas coisas que eu te mostrei aqui, que eu te falei, mas se der certo, vai ter grandes resultados, né? Aí ele, tá bom. Então, eu perdi contato com ele nesse período, depois que a gente conversou, porque ele estava em campeonato. Acho que um mês depois ele me liga, eufórico, né? Cearense, o Ceará, deu certo, né? O trabalho que eu fiz com ele, o trabalho que ele fez com o atleta, né? Porque o trabalho da psicologia do esporte nunca é sozinha, a gente não trabalha em conjunto. Aí deu certo e aí foi onde ele me convidou. Vem trabalhar comigo no Hércules. Aí eu assim, tô indo, né? Aí vem, né, o desafio, não tenho dinheiro. Gente, tá. Gilson, voltando um pouquinho o tempo, fala. Eu acho que nós fizemos um curso bem rápido de psicologia esportiva
há décadas atrás, não lembro se era em Aracaju. Não, foi esse de Curitiba. De Curitiba? Foi de Curitiba. Foi o primeiro era curso. Com o Juan Pablo Greco e o Anatoly Avetushenko, não esqueço, não, com o russo, maluco lá. Pois é, naquela época nem se falava em psicologia do esporte, não. né? Então, ali foi o primeiro curso que a gente teve no handball que teve a introdução à psicologia do esporte com o Greco. Sim. Né? Uhum. E depois desse curso, né, não teve mais nenhum outro curso com psicologia do esporte. Tá? Depois disso. A gente teve um trabalho, e aí só para entender onde a psicologia do esporte eu acho que ela retorna com o handball, e aí, Elson, se eu estiver enganado em algumas questões, em 2013, tá, com a equipe feminina que foi campeã mundial com a Alessandra Dutra. Né? Uhum. E aí eu não estou falando de curso, né, de capacitação de técnicos, eu estou falando da atuação da psicologia do esporte, que foi com a Alessandra Dutra, né, que teve um resultado muito grande. Antes disso, eu não tenho conhecimento de outro profissional da área da psicologia do esporte trabalhando com handball. Se eu tiver, desculpa. Mas eu não tenho conhecimento. E não tenho conhecimento de nenhum outro curso de formação, né, para técnicos de handball com psicologia do esporte. O último, depois dessa época lá em 90, né, com o Greco, a gente teve agora, esse ano, com o Handball em Foco Academy, né, que teve eu lá dando um curso, uma palestra, né, de psicologia do esporte, de formação, né, de técnicos de handball. Onde foi esse curso? Foi em São Paulo. Foi em São Paulo. O que tu falou há pouco, né? O Handball em Foco. Né? Legal. Pois é, porque naquela época, e ainda hoje, alguns técnicos usam um pouco da psicologia dentro de uma partida, dentro de um treinamento, dentro de um evento, de um jogo, né? Usa da maneira dele ali, né? Quando não tem um psicólogo trabalhando com a equipe, né? E aí o técnico sabe aquele atleta que aguenta um grito, aquele atleta que deve ser chamado mais ali para ele não se apagar na partida, né? E assim, há uma mudança de comportamento de um quadro, por exemplo, trabalhar com base, trabalhar com adulto, trabalhar com master. Não, tem toda uma atuação que o técnico tem que ter, né? E aí isso eu acho que tem que estar na formação do profissional da educação física que vai trabalhar com grupo, né? Então, assim, tem a questão da construção da personalidade, tem a questão, né, do entendimento do desenvolvimento motor, que o profissional da educação física tem conhecimento, né, e é bem aprofundado, mas o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento sexual, o desenvolvimento emocional do atleta, que isso é muita informação para o profissional da educação física que está lá conduzindo a equipe, ele ter conhecimento de tudo isso. O que eu falo é assim, ó, tem muito profissional que eu gosto muito que diz assim, mas eu faço às vezes do psicólogo do esporte. Eu até brinco assim, eu também vou fazer às vezes de técnico de handball, né? Porque assim, a gente não faz às vezes. O que eu falo é assim, olha, você tem pedagogia. Você é educador físico, profissional da educação física, que está como técnico, você tem pedagogia, né? Você tem uma questão de saber conduzir o seu atleta e identificar padrões de comportamento como esse que você falou. O atleta ele tem, né, de pouca resiliência, né, a frustração, então com esse atleta eu não vou gritar, mas com esse aqui eu posso pegar ele e chamar a atenção, né? Então, se esse atleta você identificou um padrão de comportamento, isso é pedagogia, não é psicologia, está dentro da psicologia também, mas é um padrão de comportamento, então eu consigo, esse eu grito. Mas por que ele aceita um grito e por que ele não aceita, né? Não é da competência do técnico, é da competência da psicologia do esporte. Até para que esse atleta que não aceita esse grito, vamos falar assim, ou não necessariamente um grito, né? Mas falar de uma forma muito mais enfática, né? Mais, né, dura, é papel nosso desenvolver resiliência para esse atleta para que ele desenvolva. Porque, de repente, esse atleta que tem baixa resiliência, né, à frustração, é um grande atleta. E a gente pode perder ele exatamente por causa disso. Sim. Né? Perdeu ele, é um grande atleta. Lógico, né? Ele não foi trabalhado emocionalmente para suportar a pressão e o caos que é a prática esportiva. Né? Então, profissional da educação física que é técnico, ele tem que usar de pedagogia e usa muito bem, né?
Todos os profissionais que eu conheci, eles têm uma conduta muito bacana, né, da pedagogia, né, de como lida com o atleta, com a equipe, né, na verdade, né, como é que lida. É lógico que, assim, tem muitas coisas que tem que ser melhoradas, que é a psicologia do esporte que tem esse papel, que é a comunicação, né, como é que eu estou pegando uma criança de 12 anos de idade, né, eu estou pegando uma criança do mini handball, que está com 5 anos de idade, que está iniciando a formação do superego dela. Até outro dia, quem emprestava o ego para ela eram os pais, e agora ela está começando a entender de que ela tem o ego dela própria, que assim, ela é ela não é o papai e a mamãe, né? Então, precisa entender como é que eu me comunico com essa criança, como é que eu me direciono, como é que eu mostro, né? E aí eu vou até ampliar um pouquinho, né? Tem muita criança, quem está na prática esportiva, que não tem diagnóstico, né? Um exemplo, a gente tem histórico de crianças que tem transtorno do espectro autista, né? Que é o espectro autista funcional, né? Vamos falar assim, que tem dislexia, que tem TDAH, né? E que tem outro transtorno de neurodesenvolvimento que não é identificado no começo da vida dela, né? E ela sofre. Se tem um psicólogo ali do esporte para trabalhar com essas crianças, para estar lá junto, ele tem um olhar clínico de identificar alguns padrões. Não quer dizer que vai fechar laudo. Tem. Não. Estou identificando padrão. Opa, está fugindo do padrão do que a gente espera dentro desses desenvolvimentos que eu falei. Neurológico, sexual, né, e tal. Então, aí a gente identifica assim, opa, deixa eu ver. Eu sempre tenho uma fala, que o Zuz uma vez chegou para mim e falou assim, esse atleta tem um problema cognitivo. Aí eu disse assim, sério? Aí ele disse, sério. Aí assim, então ele não devia estar nem jogando, né? Aí ele, mas estava só eu e ele, né? Hoje ele sabe que eu falo isso. Aí eu disse, por quê? Assim, se ele tem problema cognitivo, cognição é como a gente aprende. Se é como a gente aprende, como é que ele está jogando? Aí ele olhou e disse assim, tá bom, então o que é? Assim, então, fala para mim qual é a dificuldade que ele tem. Está dentro da cognição. Fala para mim qual é a dificuldade que ele tem. Aí a gente vai trabalhar. Aí saí e deixei ele. Né? Ele volta aqui, eu disse, não, descobre, porque eu não vou te falar. É lógico que assim, eu já tinha tido uma noção, porque eu tenho um monte de atleta para olhar, né? Mas o olhar do técnico é muito mais apurado do que a gente em alguns momentos. Né? Aí ele chegou para mim assim, eu já sei, Júlio. Né? Ele não consegue entender o que eu falo. Né? Aí sim, já é uma questão que a gente, ele tem dificuldade, né, no entendimento da fala, o que seja, né, porque a gente aprende através da audição, da visão, né, quer dizer, o atleta ou ele é visual, auditivo ou sinestésico, ou ele é tudo. Né? Então, se o atleta é só auditivo, bacana, ele vai ouvir e vai repetir. Se ele é auditivo e visual, ele precisa ouvir e ver. Se ele é sinestésico, ele precisa ouvir, ver e repetir. E aí ele só vai conseguir aprender depois dessas três coisas. Então, como é que o técnico vai trabalhar isso sozinho? Por isso que o técnico dá para fazer às vezes do psicólogo. Perfeito. Vamos dar uma pausazinha para a gente ver algumas imagens aqui que a gente buscou do histórico do Gilson. E aí depois a gente volta para a psicologia, até para falar mais especificamente da psicologia, a importância da psicologia no Handball Master. Sim. Ok? Vamos lá. Eita! Ó, essa foto olha a impulsão aí do homem aí. Já chega humilhando. Já chega humilhando. Olha que o Pelé subia 1,20, viu? E o Michael Jordan, 1,20. Não, eu não chegava a isso não, eu adoraria, né? Mas a minha impulsão parada era 60 centímetros e em velocidade eu acho que chegava uns 80 porque eu planava, né? Então assim, essa Você foto lembra aí onde foi isso aí? foi lá no Marista, nem sei se existe Ginásio ainda o Colégio Marista, Marista, o ginásio Marista. A gente Tá apanhou desativado, muito, gente. A gente levou muita peia da equipe do Marista. Mas essa foto foi logo quando a gente voltou de Joaçaba, né, do campeonato que a gente veio de Joaçaba, e foi a primeira vez que a gente deu uma peia no Marista, né? Vieram empolgados. A equipe veio transformada. Sim. Por isso que é importante essa coisa do intercâmbio. O atleta evolui, ele cresce, a visão de jogo dele melhora, a visão, né, a questão da equipe, né, do senso de equipe é outra coisa. O atleta e a motivação muda também, né? Sim, a motivação muda. Salvem muito mais, né? E aí, tem mais imagem? Nossa, essa aí foi no handball de praia. Ó, eu não pergunto a data não, porque eu sou péssimo, mas essa aí
A gente estava com a equipe do Roberto Negão, né? Foi outro parceiro também na minha vida, uma pessoa maravilhosa. E a gente jogou pelo Cristo no handball de praia. Handball de praia mesmo, tá, gente? Não é hand beach, não, era handball de praia. 7 contra 7. 7 contra 7, né? E o que eu falo hoje para os meninos, né? O que não conhece o handball de praia, eu falo assim, ó, hand beach não te desenvolve nada na quadra, mas o handball de praia dava pra gente uma capacidade enorme de velocidade de bola, porque a gente não tinha que driblar, né? A gente tinha melhorava o passe, a gente tinha que usar recursos para se tornar mais rápido, mais ágil e mais preciso, e aí dava condições para que a gente se tornasse atletas mais rápidos e mais inteligentes dentro da quadra. Então essa foto foi num campeonato de handball de praia. E aí aquele cidadão ali de bermuda ali dentro da quadra. Alberto Júnior. E o cinegrafista da televisão sem camisa, com a câmera na mão, é interessante, viu? É uma situação toda inusitada, porque o handball de praia lá no fundo de madeira tracejada. Era tudo. A quadra era 40 por 20, era 40 por 20. Aí você imaginar jogar num solzão de Fortaleza, né, com a quadra 40 por 20. Já cansei. Não, mas era maravilhoso, Natália, era maravilhoso. E aí, deixa eu massagear o ego. Essa foto eu estava sendo como artilheiro, né, porque a gente estava na final do campeonato, a gente foi para a final e a gente perdeu, acho que a gente tinha perdido por 1 gol, 2, não lembro, coisa pouca mesmo. E aí eu fui artilheiro do campeonato. Foi muito legal, lembrança boa. A próxima imagem aí. Nossa, ó, o Marcos, ele conduzia, a gente era técnico no caso do Pia Marta, mas aí era de uma escola onde a gente treinava, não vou lembrar o nome da escola, que horror. Mozart Pinto? Não, aquela outra escola que era estadual, pertinho do Pia Marta, lá o... Figueira Lima. Né? E essa era a antiga equipe do Pia Marta, né? Só o Mazin que não era do Pia Marta, mas aí, o resto aí todos eram ex-atletas do Pia Marta. E quem está atrás, acho que era o Marcelo, o nome dele, que era atleta do Marcos também pela estadual, eu acho, pela faculdade estadual. Não era pela Unifor, não falha a memória. Mas eu não lembro qual é o campeonato. Pode ir para a próxima. Tá aí, Celso Giacomini. Esse é o Celso Giacomini, né, que eu comentei aqui, que é o maior técnico brasileiro de todos os tempos. E era uma referência no país. Foi aí que ele me tirou de Fortaleza. Do mesmo campeonato, né, a equipe do Cristos. E aí, assim, o engraçado, o interessante, né, é que durante muito tempo, praticamente quase todas as equipes de handball masculino, né, lógico, né, eram formadas por ex-atletas ou por atletas que passaram e que saíram do Pia Marta. Você lembra disso? Sim. Vamos lá. Tem mais imagens? Esse aí foi um campeonato. A gente está com o uniforme do Alphaville Tênis Clube, porque foi um campeonato master que teve no Alphaville Tênis Clube lá em São Paulo, na cidade de Barueri, se não falha a memória, né, onde fica o clube. E aí tem uma mistura de de atletas do Pinheiros, atletas de outras equipes, o Moratório ali no meio, ali de braço cruzado, o inglês que é goleiro, né, eu ali barbudo como sempre, né, Jadi, o pessoal maravilhoso. Isso foi uma época muito legal mesmo, assim. Acho que a foto seguinte é continuidade, né? O mesmo. Ó, tá vendo esse baixinho aqui do canto? Esse baixinho aqui do lado esquerdo, né? É o Joca. Foi ele que eu conversei com ele para começar a jogar no Master, né? Sim. E aí quando eu comecei a jogar no Master, ele falou assim: de onde você veio? Aí eu expliquei para ele assim: por que você não jogou em faculdade? Eu sabe, porque onde eu me formei em administração não tinha equipe de handball. Por que você não me procurou? Eu assim, Joca, eu te conhecia? Então, nessa época, eu ainda jogava... Desculpa, gente. Jogava muito. Isso aí foi um trabalho que eu fiz com a equipe de Itajaí, né? Com o Magrão lá, o técnico, o Gabriel Soares.
E a gente, acho que nesse campeonato a gente foi campeão, agora eu não lembro se foi um brasileiro, juvenil, não vou lembrar, sinceramente peço desculpa, galera, desculpa, não lembro, mas foi um trabalho que eu fiz com eles, à distância e presencial. Perfeito. E o que tu consideraria tua melhor passagem, assim, como psicólogo do esporte? Quando tu disse assim, não, eu cheguei aqui no meu ápice, né? Eu posso te falar, Nath, que assim, eu não cheguei no meu ápice ainda, porque eu ainda tenho uma meta. Sim. Né? Uma meta, um sonho a realizar, né? E aí é sonho, não necessariamente viver do esporte, mas é um sonho. Isso não quer dizer que esse sonho realizado vai falar, eu vou viver do esporte, mas é um sonho. Né? Viver do esporte eu adoraria mesmo, né? Ainda não faço. Mas assim, eu tive uma realização de um sonho muito grande, que foi ser psicólogo do esporte da seleção brasileira de handebol da categoria infantil. E aí eu digo também que eu fui psicólogo do esporte da categoria cadete, né? Porque as duas equipes estavam em Mendoza, no Sul-Americano em Mendoza. Sim. E eu cuidei das duas equipes, né? Foi aí, né? A gente estava em Mendoza, assim, o Zusa, esse aqui do lado direito, né? A fisioterapeuta, eu e o Gustavo, a Milena, a fisioterapeuta. O Gustavo era o de inteligência, né? Que fazia todos os vídeos, fazia parte de scout e tal. Eita, tô emocionada. Nem tava lá, mas dá pra sentir a emoção. A gente vê aqui, tem umas perguntas. Esse é o acampamento, né, da confederação? Não, isso aí foi um acampamento. Assim, infelizmente, quando eu comecei a trabalhar com handebol, no ano seguinte, os acampamentos da confederação acabaram, né? Não tinha mais. Esse é um acampamento que o Hércules fez, né? Teve a iniciativa de fazer um acampamento e chamou vários atletas, tinha atletas do Hércules. E era um trabalho inicial que eu estava fazendo com os atletas. Tá. Aí, campeão. Sul-americano 2 vezes, né? Na verdade, 3º lugar e 1º lugar. Né? Isso aí foi logo no começo, a equipe do Hércules, né? Toda a equipe, acho que no 3º ano de trabalho com o pessoal do Hércules. Né? A maioria desses atletas, alguns estão no Pinheiros, alguns já passaram por seleção brasileira. Na verdade, as seleções brasileiras de base do handebol praticamente é composta por atletas do Hércules. Né? De novo com o pessoal de Itajaí. Ainda é a foto do acampamento, essa galera fantástica. Esse rapaz aqui do canto, aqui, ele está na Europa como técnico, né? O Gabriel Soares está em Itajaí, o Washington, que foi técnico da seleção brasileira durante muito tempo, né? E aí foi o foto final do acampamento. Né? Pronto, essa foto aí. É um momento que está. É o auxiliar técnico que está, talvez com análise de desempenho ali, com o doutor aberto. Esse é um momento da partida onde basicamente vocês estão fazendo o que ali? Aí a gente estava no aquecimento, né? A gente estava iniciando a partida e a gente estava conversando exatamente sobre a leitura. E aí, como eu cuidava dos goleiros, né? Eu trabalhava com a equipe inteira, mas eu trabalhava muito mais com os goleiros, né? Então eu estava vendo o scout junto com o Gustavo dos goleiros, né? Para que eu pudesse dar suporte para os goleiros, porque como eu ficava, o Gustavo, né, tinha que se preocupar junto com os outros atletas, e eu ficava no canto do banco, perto dos goleiros, para trabalhar com eles, para dar suporte emocional, fazer recovery emocional, né, para trabalhar alguns fatores e lembrar eles dos scouts, né. Scout que a gente fazia lá, só para você ter ideia, Natália, a gente ficava até 4 horas da manhã, o Gustavo principalmente, ficava até 4 horas da manhã fazendo o trabalho de inteligência. Às vezes o Bernardino
ganhando tudo, sendo um nome de referência no esporte mundial, né? Mas não sabe a equipe que está atrás do trabalho dele, né? Junto com ele, né? 14, 15 profissionais trabalhando. A próxima foto é muito interessante. A gente vê que você está abordando o atleta de uma forma assim, ó, tem atenção aqui, me explica aí pra gente aí, que momento é esse, que tipo de atleta que... O Gabriel, ele é um grande atleta, né? Um grande goleiro, né? Sempre teve uma facilidade muito grande, muito inteligente, mas ele perdia a concentração muito rápido. A atenção, a concentração dele oscilava mais do que a maioria dos atletas. Então, o ato de eu pegar nele, né, e trazer ele para a realidade, né, chamar ele para vem aqui comigo e tal, dele perceber que ele estava sendo visto, que ele estava sendo acolhido, eu estava falando com ele com atenção, mas estava falando com ele com força, com vigor. Eu não estava gritando, chamando a atenção dele, dizendo que ele estava errando. Eu estava dizendo sobre o que ele podia fazer, do potencial dele, que ele tinha que acreditar no que a gente tinha feito e tal. Tanto que ele foi o melhor goleiro, ele era infantil aí, né? Gabriel era infantil? Estava no infantil. Foi o melhor goleiro do campeonato, do Sul-Americano. Ah, legal. Vamos ver se tem mais alguma aí. E esse clima aí de vibração aí de... Essa equipe, cara, a equipe de Itajaí é uma equipe que tem muita garra, né? Era um grupo, né? Hoje esse grupo está disperso, era um grupo de muita garra, muita. Então, eu acho que o psicólogo do esporte, ele tem que vibrar e jogar junto sempre. Não é aquele cara que tem que estar sentado, né? Eu estava junto com eles o tempo inteiro, porque a gente fazia um trabalho, né, o tempo inteiro junto. Então, se eu estivesse lá passivo no banco, é sinal de que eu não estava vivendo com eles, né? Não, mas é isso. Tá, isso aí. Aí, amigo. Agora, bom... tem mais uma imagem. Essa aí essa aí é legal. Esse aí foi o terceiro lugar que a gente ganhou na Liga Nacional, né, com a equipe adulta de Itajaí. Para mim foi um momento muito gostoso, muito desafiador. Porque trabalhar com adulto é diferente de trabalhar com as categorias de base. É mais fácil trabalhar nas categorias de base que trabalhar com a equipe adulta. Vixe. E para terminar as imagens, e essa nova equipe aí? Você tá quebrando a cabeça agora com esses atletas de idade avançada? Trabalhar com o Master é gostoso, porque assim, para mim, é um processo que eu sempre falo que a psicologia tem, que é prevenção, é preventivo, né? Mas aqui é um processo de resgate, né? Eu estou trabalhando com a equipe Master, mas fazendo um trabalho de resgate, né? De resgatar, né, padrão de movimento, de resgatar padrão de consciência motora. Psicólogo faz isso? Faz, né? A neurociência. E é difícil, viu, meu amigo? É difícil. A volta da motivação, da autoconfiança, da crença em si mesmo, de resgatar, né, aquela ideia. A gente sabe que todo mundo casado, mãe de família, porque a gente está com a equipe feminina, né? Mãe de família, tem todos os compromissos, às vezes assumindo 2, 3 papéis, né? Trabalha, mãe, né? E ainda tem que cuidar da casa, 4, né? E ainda ser atleta, né? Então, tem uma demanda muito grande. Então, trabalhar recurso emocional e cognitivo nessa fase é de resgate mesmo, né? Não é de prevenção, porque prevenção é com as categorias de base para que quando chegue na fase adulta ou na fase master, ter recurso emocional para lidar com o caos que é o esporte. Mas aqui é resgatar, né? Tá, antes de continuar nesse assunto, né? Eu queria falar de mais um parceiro aqui, que é a Baestar Jeans, da minha amiga Beth. A Beth produz jeans de ótima qualidade. Vocês podem seguir o Instagram da Beth e saber onde é que vocês encontram o material dela, que daqui a pouco ela vai mandar um aqui pra gente, né? Pra gente sortear aqui entre os nossos
telespectadores, mas é isso. Amigo, vamos continuar aqui com o Master, que isso muito me interessa. Vamos. Tu já tinha trabalhado com o Master antes como psicólogo do esporte ou essa é a tua primeira experiência? Não, primeira experiência. Primeira experiência, né? Convite do Alberto Júnior. Então, assim, né? Mais um convite. Espero que venham muitos outros. Assim, vou aqui introduzir essa conversa como atleta, né? Nos nossos treinos, muitas vezes eu sinto dificuldade de entendimento, né? E, bom, eu não... Você falando não parece tão difícil. Mas quando a gente vai fazer, meu Deus. Então, assim, fala pra gente como que tu consegue fazer com que nós continuemos a tentar, né? Porque na nossa categoria, eu acho que a gente não pode deixar de tentar. Ó, antes de falar da atleta ou do atleta em si, Master, né? Eu acho que eu tenho que pontuar uma coisa que é muito importante para que todo mundo saiba. Sim. Né? Então, assim, a gente tem 3 janelas de desenvolvimento neurocognitivo. Perfeito. Né? Então, a primeira janela é quando a gente nasce, até aproximadamente 8 anos. Aí depois dos 8 anos até seus 16, 18 anos, do 18 aos 25, que é quando a gente considera na neurociência, na neuropsicologia, que aos 25 anos a gente se torna adolescente. Tá? E aí, por que adolescente? Que a gente termina a adolescência, Porque na adolescência da questão de toda a construção da rede sináptica do nosso cérebro. Então, o nosso cérebro ele cresce de trás para frente. Certo. Então, com 25 anos, 24, 25 anos, a gente termina essas construções todas, né, de ligações sinápticas, né, de capacidades cognitivas ali. Aí a gente fala que dali para frente, na neurociência, na neuropsicologia, é ladeira abaixo. Ai, que tristeza. É tristeza. Mas faz parte da gente, né, faz parte do ser humano. Então, mas eu acho, amigo, só te cortando, eu acho que saber disso é importante. Sim. Porque aí a gente consegue se prevenir, né? Exato. Totalmente diferente de gerações anteriores que não tinham esse conhecimento e aí as coisas só aconteciam, né? Exatamente, Nath, exatamente. Essa ideia é por isso que eu falo que trabalhar com Master, né, não é prevenção, porque a prevenção tinha que ter sido lá na frente. Sim. Né, mas é um trabalho de resgate, de manutenção e resgate. O que a gente vai fazer? Ó, trabalhar com a equipe Master é resgatar a cognição, né? Porque está diminuída, né? Não é que vocês perderam, a gente não perde cognição, a gente diminui. Até então, porque a gente ainda está numa vida ativa, né? Ativa de trabalho, ativa na vida, né? Como mãe, como pai, né? Como profissional. Então, a gente está lá utilizando a nossa cognição. Só que, assim, algumas áreas que são bem específicas da prática esportiva, como coordenação motora, tomada de decisão dentro do esporte. Eu estou falando dentro do esporte, porque tomar decisão a gente toma toda hora, você no seu trabalho toda hora. E o que a gente fala é que, assim, ó, o cérebro, ele não diferencia a tua tomada de decisão no teu trabalho para a tomada de decisão no esporte. Sim. Porque o caminho neural, a rede cognitiva é a mesma, né? Não é, essa rede é para o esporte, essa rede é para o trabalho. Não, é a mesma. Tomada de decisão. O cérebro entende, ó, tomada de decisão, quais são as áreas do cérebro que eu vou utilizar para tomar decisão. Ah, essa, pronto. Agora tu me pega. Diz. Por quê? Eu não acho que eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de decidir coisas. Mas no handball, bom, eu não era uma grande atleta, né? Eu era esforçada. Mas hoje no Master, nossa, como eu sou medrosa. Meu Deus, eu titubeio muito. Na hora do treino, inclusive, não, vou por aqui ou por ali. Nossa, e na minha vida não é desse jeito. Então, me explica, me ajuda. São fatores diferentes. Ó. Na sua vida profissional, vou pegar uma sessão de terapia. Ó, na tua vida profissional, você não tem riscos. Certo. Né? O teu cérebro vai entender assim, olha, a Natália tomar uma decisão entre fazer um trabalho ou não fazer, adiar esse trabalho, né? Ela não tem nenhum risco, a não ser o risco de atraso. Certo. Então, você não ativa uma área do cérebro que é a amígdala, né? Que é onde ela regula, gerencia as nossas emoções. Né?
não ativa ela de uma forma intensa. Ela é ativada, mas não uma forma onde paralisa, onde você fala, nossa, eu sou medrosa no esporte. Por que no esporte você se tornou medrosa? Né? E quando a gente era mais novo, a gente não tinha tanto medo. Uhum. Né? Porque agora, teu cérebro vai falar assim, opa, se ela se machucar e não é consciente. Tá. Né? Se ela torcer o pé, se ela não sei o quê, opa, então a tomada de decisão fica mais lentificada. Perfeito. Porque tem vários outros fatores que contribuem para isso. Por isso que o trabalho do psicólogo do esporte com as equipes master é muito importante. Até para evitar machucado. Porque esse seu medo essa evitação em se machucar pode te machucar. Entendi. Entendeu? E eu te perguntei, bom, não foi... Foi pessoal, eu peguei a minha experiência, né? Mas é porque eu acredito que outras pessoas, principalmente quem estava parado há muito tempo, pode passar por esse tipo de situação, Sim. né? Que é uma situação que você se vê, bom, eu não era assim, por que eu estou agora? Sim. Né? E aí essa tua explicação é muito esclarecedora, porque a gente entende que realmente é inconsciente, porque, bom, mas perfeito. É um exemplo bem simples, tá? Porque tem muito mais coisa por trás disso, mas Sim. só para dar um entendimento breve do que... Que pena que nós estamos encerrando o programa. Tínhamos muitas coisas para falar aqui, mas com certeza foi muito enriquecedor as palavras do Gilson, né? E quero passar a palavra para ele encerrar, aí dar a palavra final e a Natália encerrar o nosso episódio, que foi brilhante. Só tenho a agradecer, Gilson. Obrigado você, Pião. Espetáculo. Obrigado. Muito obrigado. Sim. Não. Eu estou aqui em Fortaleza agora, né? Voltar para cá está sendo extremamente desafiador em todos os sentidos, né? Mas acho que a gente fala assim, quem tem amigo, irmão, não morre pagão, né? Verdade. Né? Então eu reencontrar o Piauí, não nem encontrar, né? Porque a gente sempre se encontrou nesses anos todos, Paulo, né? sempre... Mas assim, tá aqui e ele abrir esse espaço de trabalho com vocês, né? Foi um presente muito importante para mim, muito grande, porque que legal. Não, para mim foi muito importante, com certeza, porque assim todo o conhecimento que eu adquiri, chegar aqui em Fortaleza e não colocar isso, né, em prática, eu acho que seria um desperdício de conhecimento muito grande, né? E aí eu falo em prática no handball, tá? Porque eu atendo atletas de outras categorias, né, na clínica. Mas assim, eu estou com o meu consultório aqui, né? O consultório está lá no Shopping Aldeota, tem uma sala lá no Shopping Aldeota, né, para atender atletas ou pessoas que não praticam esporte, e para fazer um trabalho neurocognitivo com atletas, que sejam das categorias Master ou das outras categorias, né, de base ou categorias adulta, né, para fazer o mesmo trabalho, né, e eu falo mesmo porque a base de trabalho é igual, né, da neurociência do esporte, da psicologia do esporte, né, aqui em Fortaleza, né, trazer o resultado que a gente conseguiu, e eu falo a gente porque não sou eu sozinho, né? Que a gente conseguiu no Hércules, para que o Hércules se tornasse a melhor equipe de handball das categorias de base do país, né? A gente, em 7 anos de existência, né, 7, 8 anos de existência, eu falo a gente porque eu ainda tenho um vínculo, né, com eles, a gente se tornou realmente a melhor equipe de handball das categorias de base do país. Não é à toa que praticamente quase todos os atletas que estão lá estão nas seleções brasileiras, cadete, infantil, juvenil e agora indo para júnior, né? E os grandes clubes chamando os atletas do Hércules, né? O Pinheiros, né, carrega os atletas do Hércules, o pessoal de Taubaté tem alguns atletas do Hércules. Então tem grandes equipes que levam os atletas do Hércules. Itajaí já levou atleta também, numa época. Então, tentar implantar esse trabalho aqui em Fortaleza seria gratificante, porque foi de onde eu saí, né? Foi onde eu iniciei com o esporte. Perfeito. E para quem procura, né, um profissional, um psicólogo do esporte e um psicólogo clínico, tá aqui o nosso amigo Gilson, né? Eu, como já mencionei aqui, sou atleta do clube onde ele está prestando os serviços e
Bom, as sessões são ótimas, né? Quando ele fala de trabalho cognitivo, não é só a conversa, né? A gente tem uns joguinhos lá bem legais que a gente perde não, né? Que a gente passa muito tempo ali, né? E é muito legal, né? E aí a gente vai encerrar o programa de hoje. Como o professor já falou, um programa muito incrível, muito interessante. Na descrição do vídeo vai ter os contatos do Gilson, caso vocês se interessem em conhecer um pouco mais o Instagram dele também, que ele dá dicas ótimas sobre o esporte em todas as categorias. E é isso. Obrigada, amigo. Obrigado, Nath. Obrigado de verdade. Prontinho? Tchau e até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente.